Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa terceira aula do curso promovido pela IPU em parceria com o CEBEP, o Ministério do Presbítero, Aspectos Históricos e Teológicos na Tradição Reformada. Eu sou o pastor Paulo Roberto, eu estou conduzindo com vocês este curso e essa é a aula de número 3, a aula que tem como tema o presbiterianismo, porque como vimos tratando até aqui o tema do presbiterato, o percurso que nós fizemos foi o seguinte. Primeiramente, nós tratamos as questões relativas à tradição do Novo Testamento, isto é, na aula de número 1, nós vimos o que significa ser presbítero no conceito do Novo Testamento. E vimos que há diferenças entre o que nós, presbiterianos, calvinistas, do século XXI, atribuímos à palavra presbítero e o que as escrituras do Novo Testamento entendiam ser um presbítero. Pois bem, na segunda aula nós trabalhamos aspectos mais ligados especificamente à tradição reformada a partir dos textos e dos escritos do reformador João Calvino. Então fizemos algumas observações que julgamos pertinentes para tratar o tema do presbítero ou do presbiterato dentro da tradição calvinista, visitando os aspectos fontes, isto é, visitando o tema de acordo com a maneira como ele era tratado à época da Reforma. E nessa terceira aula, esse curso se compõe de 4 aulas, 4 videoaulas, nessa terceira aula nós vamos tratar o tema do presbiterianismo. Por que ele é importante? Porque é dentro do contexto do presbiterianismo, isto é, ato contínuo à reforma protestante, depois dos escritos de Calvino, quando a missão, digamos assim, começa a se estabelecer para além das fronteiras, para além de Genebra, para além da Europa e, no nosso caso especificamente, vindo para a América do Norte, chegando através da missão norte-americana à América do Sul e ao Brasil. Então é esse momento, essa realização específica da concepção presbiteriana que nos interessa muito de perto, que vai marcar o nosso entendimento e a importância do ministério presbiterial. E aqui, por ministério presbiterial, nós estamos enfocando especificamente o que nós, presbiterianos, chamamos de presbítero regente, isto é, não estou trabalhando aqui o tema do pastor enquanto tal. Nós estamos trabalhando o presbítero tal como nós o conhecemos em nossas comunidades. Então vamos na aula 3, nessa terceira aula, visitar esse tema a partir dos aspectos do presbiterianismo. Então vamos lá. O lugar da igreja. Então esse é um ponto muito importante para nós compreendermos esse nosso trajeto e aprofundarmos um pouco o nosso estudo. Bem, o próprio nome da igreja presbiteriana indica a importância que a organização emprega a sua forma de governo. Isso pelo fato de entender, como nós vimos inclusive na aula 2, que a vida organizada da igreja é vontade de Deus. E este quer que a igreja se desenvolva e se mantenha a partir de seus próprios esforços. Na aula 2, quando nós visitamos os ditos de Calvino, quando estudamos um pouquinho acerca da reforma no século XVI, nós vimos que esse quinhão da reforma, chamado Igreja Reformada, que se difere um pouquinho do luteranismo em alguns aspectos, essa diferença se acentua no aspecto organizacional. E nós vimos também que para Calvino e para seus sucessores, e aqui estamos nós como uma espécie de herdeiros dessa tradição calvinista, a organização da igreja é algo muito importante. Ele é uma organização, é um ato fundamental da existência da igreja. Ainda que, e nós tenhamos que concordar com isso e ressaltar esse aspecto, a existência da igreja não dependa da sua forma de governo. Isso não está em nenhum reformador, tampouco estaria nos escritos de Calvino. A existência da igreja depende do evangelho. Calvino, por exemplo, ensina que onde houver a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, ali estará a igreja. Então, é uma maneira até de a gente poder situar o que é
ou qual que é o significado, qual que é o lugar da igreja dentro do pensamento calvinista, né? Eu só vou citar uma passagem rápida da instituição da religião cristã, onde Calvino escreve assim, ó: eis então de que modo a face da igreja se manifesta ante nossos olhos. Como que a igreja se manifesta, como que ela se materializa, a igreja com I maiúsculo, né? Onde a palavra de Deus é sinceramente pregada e ouvida. E vemos que os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo. Não podemos de modo algum duvidar que ali está uma igreja de Deus. Então, o que caracteriza a existência da igreja na perspectiva calvinista, e isso que eu acabei de recitar para vocês é uma citação, isto é, uma leitura de um trecho da instituição da religião cristã, de autoria de João Calvino, como também vimos anteriormente. Essa perspectiva mostra que a igreja se concretiza como? Não é pela instituição, não é pela presença do clero, não é pela autoridade temporal reconhecida por algum governo. Não, não. A igreja se caracteriza, ela está sinceramente onde a palavra é pregada e ouvida e os sacramentos são ministrados de acordo com a instituição de Cristo. É claro que isso vai variar, essa compreensão de reformador para reformador. Contudo, como nós vamos ver dentro do presbiterianismo, há uma ênfase muito especial, uma ênfase muito clara na ministração da palavra, né, do ensino, e isso vai implicar na ordem do culto que é personagem central da fé calvinista, da fé presbiteriana, e, por consequência, a organização da igreja ganha, portanto, um espaço muito fundamental. Então, ainda que ela não seja essa organização, digamos assim, a razão de ser da igreja ou a identidade da igreja, a organização responde sim pela sua, digamos, pela compreensão da sua instituição, da instituição chamada igreja, tá bem? Isso é muito importante. Se nós caminharmos um pouquinho na história, né, para a gente compreender também as nossas origens e nessas origens identificar o ministério presbiterial, nós vamos ver, por exemplo, que o termo presbiteriano foi usado pela primeira vez na Escócia, então não foi nem em Genebra, não foi, talvez nem mesmo Calvino tenha ouvido essa expressão, né, ou equivalente a ela, mas o termo presbiteriano foi usado pela primeira vez na Escócia no século XVII, então século contínuo ao século da Reforma. A partir de então, a partir desse uso, né, a Escócia é um lugar muito especial para os calvinistas, porque de lá saíram as grandes missões para a América, por exemplo, né? Então, a partir daquele momento, a maioria das igrejas reformadas de fala inglesa tem utilizado a expressão, tá bem? As igrejas presbiterianas geralmente possuem um sistema igual ao da igreja escocesa, originada pela Reforma através de John Knox. John Knox foi um reformador de segunda geração, como nós falamos, né? Ele atuou como provocado pelos primeiros reformadores. Ele viveu entre 1513 e 1572, tá bem? Foi um reformador importante na igreja escocesa. E, como nós estamos observando aqui, é dentro desse contexto que surge a palavra presbiteriano, né? Que vem de presbítero, de organização presbiterial, que, por sua vez, inspirou a formação dos concílios, né? Como vimos na aula anterior, os concílios que que geriam a cidade, né? Que faziam a administração da cidade, por sua vez também inspirados na perspectiva da igreja retratada no Atos dos Apóstolos, a chamada igreja primitiva, tá bem? Então vem numa sequência, assim, é uma leitura, é uma chave hermenêutica, como nós costumamos dizer no jargão teológico, que possibilita um entendimento, a intelecção de que o presbítero e o presbiterato fazem parte da espinha dorsal da igreja e os presbiterianos se identificam dessa forma, tá bem? Então, a partir do século XVII, na maior parte das igrejas reformadas de cultura inglesa, como por exemplo a nossa, porque sabemos, né, somos frutos no Brasil
na Missão Presbiteriana dos Estados Unidos, que por sua vez recebeu missionários escoceses. Todas as igrejas reformadas da linha inglesa ganham o nome de presbiterianas. No presbiterianismo, o que caracteriza as muitas famílias presbiterianas distribuídas pelo mundo? Se você ficar no caso do Brasil, por exemplo, nós temos pelo menos 6 famílias presbiterianas organizadas, enfim, institucionalizadas: a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista e, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a Igreja Presbiteriana Unida, que é a nossa confissão. Então, para citar apenas as famílias, digamos assim, minimamente organizadas, ou muito organizadas na perspectiva brasileira. Mas o que então, no mundo todo, o que caracteriza uma igreja presbiteriana? Isso é importante nós notarmos para chegarmos na função do presbítero, Eu poderia dizer que são 4 princípios básicos que eles estão presentes no presbiterianismo de um modo geral. Quais são esses princípios? O primeiro e o mais fundamental deles, que é comum às outras igrejas da Reforma, é a autoridade da Escritura. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma autoridade inquestionável dentro da tradição presbiteriana. O segundo aspecto, o segundo princípio básico, é a unidade da igreja também. Então, a igreja deve preservar a sua unidade. A igualdade no ministério, aliás, apesar de ser um princípio básico, às vezes algumas famílias presbiterianas se esqueceram desse aspecto. Mas o que quer dizer igualdade no ministério? Significa que não há ministérios que sejam mais importantes do que outros. Diáconos, presbíteros, pastores, pessoas responsáveis por departamentos ou setores da igreja, cada qual com o seu ministério, com igual importância, tá bem? Então, autoridade da Escritura, unidade da igreja, igualdade no ministério e um quarto princípio básico que caracteriza as igrejas ou as famílias presbiterianas em todo o mundo é o direito do povo eleger seus líderes. Tanto o pastor, que é também chamado de presbítero docente, mas que não é objeto desse nosso curso diretamente, como os presbíteros, os chamados presbíteros regentes, ou dentro da nossa doméstica citação apenas presbíteros ou presbíteras, diáconos e outras autoridades e outras lideranças, digamos assim, ou autoridades conjunturais, como coordenadores ou moderadores e concílios, todos eles são eleitos pelo voto direto. O povo representado e, no caso dos concílios, ou na comunidade, na igreja, ao exercício do povo, isto é, dos membros, dos eclesianos, no voto direto para eleger os seus líderes. Esses 4 princípios implicam que o sistema presbiteriano privilegia a teologia, o dever, o culto e o governo. Então, privilegia a teologia na medida em que a autoridade é dada à Escritura, a sola Escritura. Então, somente a Escritura Sagrada tem o poder magisterial, digamos assim, sobre a vida das pessoas. O dever, na medida de que há uma igualdade do ministério, isto é, todos são reconhecidos de maneira igual. O culto diz respeito à unidade da igreja, e o governo à possibilidade e ao dever de eleger os seus líderes. Então, isso caracteriza o presbiterianismo. É importante voltar nessas questões, porque por vezes e por influências diversas, nós acabamos esquecendo, acabamos perdendo isso. Bom, e quais são então os aspectos ministeriais da igreja presbiteriana? Já que nós estamos perseguindo aqui a constituição do presbiterianismo, tentando compreender um pouquinho para chegarmos à figura do presbítero. Quais são os aspectos ministeriais? O primeiro deles está ligado à questão da autoridade das Escrituras, Jesus Cristo é a única cabeça da igreja. Então, Jesus Cristo e não outro
tem esta dotação, né? Então nós somos cristãos. A nossa religião não é o presbiterianismo. Não existe uma religião chamada presbiterianismo, tampouco somos evangélicos para nos definir como religião. A nossa religião é o cristianismo. E por cristianismo se define aqueles associados a igrejas diversas, no nosso caso, a Igreja Presbiteriana, mais especificamente a Igreja Presbiteriana Unida, mas associados a essas igrejas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, Jesus é a única cabeça da igreja. Outro aspecto ministerial muito importante que deve ser lembrado a respeito da Constituição Presbiteriana. Os ministros são iguais uns aos outros, então não há pastores mais importantes do que outros, não há presbíteros mais importantes entre si, diáconos ou qualquer outro ministério, tampouco intercambiando esses ministérios, o pastor não é mais importante que o presbítero, que por sua vez é mais ou menos importante que o diácono. Os ministérios são distintos, mas não são hierarquizados. Esse é um princípio presbiteriano. A autoridade é sempre outorgada positivamente, não a indivíduos, tais como bispos, né? Nós não somos uma igreja episcopal, mas a concílios representativos. Isso desde a base, desde a comunidade local, onde o concílio representativo é o conselho da igreja, eleito diretamente pelos membros da igreja. As igrejas de uma região formam um presbitério. Em algumas famílias presbiterianas, que não é o caso nosso, da IPU, há a presença dos sínodos, né, que são reuniões presbiteriais, também regionais, e numa instância máxima, numa instância última, a Assembleia Geral, chamada em algumas tradições de Supremo Concílio. A Assembleia Geral é um concílio que representa as igrejas, representa a autoridade dada dentro da instituição. Então ela não está num indivíduo, né? Mesmo o coordenador ou moderador da igreja, da Assembleia Geral, ele não tem poderes investidos em si, mas apenas de representar o concílio para o qual ele foi eleito, tá bem? Que mais? Quais são outros aspectos que caracterizam a igreja presbiteriana na perspectiva ministerial? As atividades e os negócios das congregações locais são administradas conjuntamente pelos pastores e pelos oficiais escolhidos pelo povo, chamados de presbíteros ou presbíteras, regentes, diáconos e diaconisas. Na IPU, nós somos a primeira igreja reformada do Brasil, né, Igreja Presbiteriana do Brasil, a reconhecer o ministério feminino. Então não há nenhum sentido dentro da nossa tradição em usar a palavra como questão de gênero, né? Quando eu me refiro aqui a presbíteros, obviamente estou me referindo ao ministério, até por uma razão da língua portuguesa, mas eu me refiro a homens e mulheres, presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras, e no caso da junta diaconal, diáconos e diaconisas. Nós na IPU não temos nenhum tipo de segregação de gênero, o que constitui a segregação em si um absurdo inominável para ser mantido por qualquer instituição, quanto mais por uma instituição religiosa ou pela Igreja de Jesus Cristo. As atividades da igreja são geridas, da congregação local, são geridas por um conselho especificamente eleito. É bom lembrar que em boa parte dos casos, na extensa maioria dos casos, os pastores também são eleitos para as comunidades locais ou designados pelos presbitérios, mas aceitos pelos representantes na condição de pastores. Então, todo o conselho diretivo, pastor, pastora, presbítero, presbítera, que compõe o conselho diretivo, o conselho administrativo da igreja, ele é eleito pela forma direta. Só que não é um indivíduo que rege, né? Ninguém tem o poder episcopal, mais uma vez. A igreja presbiteriana é uma igreja conciliar, não é uma igreja episcopal. Também não é uma igreja congregacional, isto é, a igreja presbiteriana não decide por si
o caminho a tomar, né? Ela está vinculada a um presbitério. A igreja presbiteriana está vinculada a um concílio. Isso acontece no âmbito local e no âmbito regional e também no âmbito nacional, tá bem? Os interesses gerais da igreja são dirigidos por órgãos representativos, portanto, presbitérios para aquelas igrejas irmãs que têm sínodos, os sínodos e ou as assembleias gerais. No nosso caso da IPU, há presbitérios e assembleias gerais. Nós não temos a figura do sínodo. O que mais pode ser dito sobre os aspectos ministeriais da igreja presbiteriana? Na perspectiva calvinista presbiteriana, os ensinos de Cristo contidos nas Escrituras constituem a lei da igreja. Então, a regra de fé e prática, como vocês certamente muitas vezes ouviram dizer, está nas Escrituras. Ainda que, isso é importante dizer, a Igreja Presbiteriana Unida, também como um sinal da sua vocação e da sua fidelidade ao chamado profético que recebeu, admita diferentes interpretações, diferentes posições diante dos textos escriturísticos. Então não há aqui uma ortodoxia, estou falando no caso especificamente da IPU, mas as escrituras sagradas constituem a lei da igreja de um modo geral, né? Bem, a disciplina, que nós chamamos de disciplina dentro da tradição presbiteriana, somente é exercida contra ofensas feitas à palavra de Deus ou contra faltas claramente inferidas dessa palavra. Isso quer dizer que dentro da tradição presbiteriana da IPU, as pessoas não são disciplinadas, excluídas, excomungadas ou qualquer coisa do gênero por comportamento, por questões pessoais, por questões de gênero, por questões, enfim, de fórum íntimo. Por quê? Porque a IPU e a Igreja Presbiteriana, de um modo geral, né, ao menos deveria obedecer essa diretriz, entende a igreja como uma comunidade acolhedora e não uma comunidade disciplinadora no sentido mais autoritário da palavra, né? Então, as igrejas presbiterianas têm como o dever zelar pela palavra de Deus e ponto final, né? Pela observação da palavra de Deus. No âmbito social, no âmbito público, a igreja presbiteriana atua, né? Então, ela atua de uma maneira, assim, dentro das suas possibilidades, a transformar a realidade social em que ela vive, né? A igreja não se imiscui nos negócios de Estado, contudo defende uma sociedade justa, plural e acolhedora, porque a igreja não pode compactuar com diferenças, com a exploração do homem pelo homem e todas essas coisas que marcam, infelizmente, a sociedade de um modo geral e a nossa sociedade brasileira de um modo particular. Um aspecto muito presente dentro do presbiterianismo, que para nós na IPU é bastante fundamental, é que todas as denominações que sustentam as doutrinas essenciais da religião cristã são reconhecidas como igrejas de Cristo. Qual que é a doutrina essencial da religião cristã? Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Então, para nós, em especial para nós da IPU, podemos dizer que somos ecumênicos neste âmbito, né, no âmbito do cristianismo. Então não há que se fazer diferença entre católicos, protestantes, pentecostais, enfim, qual o rótulo que queira se atribuir à igreja cristã. A igreja presbiteriana, fiel ao seu chamado, aos princípios da reforma, é uma igreja ecumênica. E hoje se fala bastante até mesmo no macroecumenismo, que seria o ecumenismo para além das fronteiras do cristianismo. Mas isso merece um curso, né? Fica aí talvez um desafio para nós pensarmos um pouco a respeito desse tema. Contudo, dentro da tradição cristã, não há dúvida. Então, por exemplo, o Presbiterianismo Unido, não rebatiza ninguém que tenha sido batizado na Igreja Católica ou em qualquer outra igreja cristã, quando essa pessoa entra para o hall de membros, como o hall de eclesianos da IPU. Então isso é um erro, né? Uma pessoa que
Ainda que dentro do ministério pode acontecer da pessoa chegar e dizer, olha, eu gostaria de ser batizada novamente, porque quando eu fui batizado, quase sempre acontece vindo da igreja católica, né? Eu estava na igreja católica. Se essa pessoa faz um pedido como esse, ela não tem compreensão do que é o batismo. Então eu preciso orientar, eu preciso dizer que o batismo é ministrado uma única vez, que ele se confirma pelo nosso compromisso com os valores do evangelho. Nesse processo todo, os presbíteros são fundamentais, mas é essencial que todos os presbíteros e presbíteras compreendam esses valores e essas tomadas de posição, porque de nada adianta o pastor orientar num sentido e o presbítero não ter conhecimento desse aspecto. Então, um presbítero dentro da tradição presbiteriana, um presbítero chamado regente, né? Dentro da IPU é necessariamente um defensor dos princípios das escrituras, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa colaborativa e é essencialmente ecumênico. Porque se o presbítero não for ecumênico, se a presbítera não for ecumênica, ele está simplesmente traindo os símbolos que ele jurou defender no ato da sua ordenação. Na última aula, que é a próxima aula, nós vamos trabalhar os aspectos mais específicos da IPU, a partir dos princípios de fé e ordem, mas desde já é possível dizer, é necessário afirmar que o presbítero oficial, o mesmo diríamos sobre os diáconos, pastores, ou até mesmo qualquer liderança dentro da IPU, é que nós nos comprometemos com esses elementos. E está aqui, ou estão aqui, os elementos essenciais da nossa tradição e da nossa denominação, né? E aí eu chego onde eu quero, né? Nessa terceira aula, qual que é o ponto fundamental? A ordenação ao oficialato implica em compromisso com a igreja. Então, alguém que é ordenado ao oficialato, isto é, torna-se oficial da igreja, ele está há um tempo se comprometendo com a igreja. Então, ó, primeiro, com relação ao posicionamento de oficiais sobre o sistema presbiteriano, a orientação é que, caso não concorde com qualquer ponto do sistema presbiteriano expresso pelos símbolos de fé, devem expor suas discordâncias ao concílio ao qual estão jurisdicionados. Eu repito, a igreja presbiteriana não é congregacional, ela não é episcopal, não tem bispos. E por outro lado também não é congregacional, isto é, nenhuma assembleia de igreja local tem poder para decidir sobre um tema litúrgico, doutrinário, tampouco de organização. Por quê? Porque ela está dentro de um sistema. Claro, em especial na nossa IPU, as divergências, os entendimentos distintos são muito bem-vindos, porque é aí que nós crescemos. Contudo, eles têm que ser expressos dentro do concílio ao qual a igreja, ou no caso o presbitério, estejam jurisdicionado, né? A realidade muito latente é que a ordenação ao oficialato implica na completa aceitação do sistema presbiteriano, que é a base, e é preciso dizer que é uma base que não pode ser modificada. Às vezes, com certa tristeza, nós assistimos a alguns comportamentos que parecem indicar, por aqueles que o levam adiante, que entendem que a igreja presbiteriana possa ser também congregacional, ou no nosso aspecto da IPU, né, dada a liberdade que nós atribuímos, que nós fazemos questão de defender em nossos concílios e instâncias, as pessoas podem imaginar que possam fazer qualquer coisa e não tenham que obedecer um sistema, né? O sistema, nós vimos trazendo aqui, desde a reforma, ele foi criado e foi desenvolvido para o progresso da igreja, para o sucesso da igreja. Então é fundamental que isso seja observado de maneira essencial. Eu queria terminar essa nossa aula 3, essas considerações sobre o presbiterianismo, né, sobre principalmente essa questão, né, de respeitar os concílios, a ordem, o governo, a igreja em si, com uma citação de um texto, até um texto de fácil acesso, um texto teológico de fácil acesso, de um livro chamado O Sistema Presbiteriano, que está aí na citação do nosso curso. A leitura diz o seguinte, vejam, a igreja presbiteriana, pela sua organização original, pelo ato histórico da adoção dos padrões de Westminster em 1729,
pelas decisões formais de duas reuniões notáveis, uma em 758 e outra em 1869, pela sua Constituição, pelas cartas civis e pelos atos eclesiásticos, não é uma igreja episcopal, nem é uma igreja sacerdotal. É uma igreja fundamentalmente democrática, uma igreja historicamente protestante e calvinista, uma legítima igreja de Cristo, e como tal permanecerá. A mudança nos seus fundamentos significaria uma revolução. Isto é, se nós não aceitarmos, se nós não estivermos de acordo com a manutenção desse padrão, aí poderíamos ser chamados de qualquer outra coisa. Com isso que eu quero dizer revolução. Revolução é aquilo que altera as bases sobre as quais estão edificados os conceitos ou edificadas as instituições. É muito importante que nós nos vejamos como peças integrantes do sistema presbiteriano. Vejam, visitamos a origem do presbiterato no Novo Testamento. Vimos como os reformadores, de um modo geral, em particular Calvino, trataram a questão do presbítero. E nessa terceira aula, vimos a importância que o sistema presbiteriano tem na sua definição geral e na definição para nós da IPU. Em nossa última aula, a nossa aula de número 4, nós trataremos o tema do presbiterato dentro dos princípios de fé e ordem da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Como que a atualização desses conceitos todos, essa atualização chegou até nós. E que importância tem, o que eu preciso saber antes de eu assumir o presbiterato. Né? Antes de presbíteros e presbíteras abraçarem essa carreira tão gloriosa, tão importante, e eu diria assim, quais são as suas funções, o que se espera do desempenho das suas funções. Mas esse é o objetivo da nossa quarta e última aula. Por aqui eu quero agradecer a atenção de todos, a compreensão de todos vocês e esperar o nosso quarto e último encontro que vem a seguir. Um grande abraço e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos.